Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da quinta semana acadêmica de nutrição da Católica. Então, nosso trabalho é intitulado Alimentos Ultraprocessados ofertados em cantinas universitárias de Santa Catarina. Os autores sou eu, Gleice, a professora Renata, a Fernanda e a Larissa. A seção do trabalho é de alimentação coletiva. Bom, então as mudanças no processamento dos alimentos, elas vêm afetando a qualidade nutricional dos mesmos, porque durante a fabricação, principalmente de alimentos ultraprocessados, são utilizadas várias técnicas de processamento que buscam deixá-los mais atrativos, baratos e com alta duração. Porém, essas técnicas acabam deixando eles nutricionalmente desbalanceados. Nesse contexto, o Guia Alimentar para a População Brasileira e a classificação nova de Monterey-Chal 2016 elaboraram as 4 categorias dos alimentos, considerando o grau de processamento. Então, essas categorias foram alimentos in natura e minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e ultraprocessados. Essa imagem abaixo, ela mostra como o processamento vai alterando as características dos alimentos e criando novos produtos. Então, falando um pouquinho sobre essas categorias. Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente da natureza, de plantas ou animais e não sofreram nenhuma alteração. Eles são considerados alimentos frescos e crus, como frutas, hortaliças, músculos, ovos e leite cru. Os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos in natura que passaram por processos mínimos para aumentar a duração deles ou torná-los apropriados ao consumo. Esses processos podem ser secagem, moagem, fracionamento, embalagem. Exemplos são feijão, farinha de trigo, carnes a vácuo. Os ingredientes culinários processados são aqueles produtos extraídos dos alimentos in natura ou diretamente da natureza. Exemplos são sal, açúcar, óleo e gorduras. Os alimentos processados são alimentos in natura e minimamente processados que foram submetidos a técnicas industriais simples que também nós podemos fazer em casa para aumentar a duração deles e ainda torná-los mais agradáveis ao paladar. Exemplos são compotas, geleias, conservas de vegetais e ainda produtos enlatados como atum, sardinha. Os alimentos ultraprocessados são fabricados a partir de várias técnicas, etapas de processamento e também usam muitas vezes ingredientes artificiais. Exemplos são macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, refrigerantes, entre outros. Os alimentos ultraprocessados são ricos em açúcar, sódio, gorduras saturadas e trans e ainda têm uma alta densidade energética e são reduzidos em fibras. Essas características aumentam a praticidade e incentivam ao consumo dos mesmos, porém acabam contribuindo para hábitos alimentares não saudáveis. O estudo de Lousada et al. Analisou a pesquisa de orçamento familiar, a POF, de 2008 e 2009 no Brasil e verificou que o consumo dos alimentos processados e ultraprocessados eles estão correspondendo a 29,5% do consumo médio per capita pelos brasileiros. Os estudos de Puz e Oliveira verificaram que as cantinas universitárias têm uma oferta elevada de alimentos industrializados se comparado com os alimentos in natura. E os estudantes universitários, como eles tendem a optar por alimentos com maior acessibilidade, pelo fato de eles não terem muito tempo, para realizar refeições adequadas, eles acabam então consumindo uma maior quantidade de alimentos industrializados no dia a dia. Outros estudos verificaram que as cantinas universitárias públicas, elas possuem uma ampla oferta de alimentos ultraprocessados, como salgados recheados de embutidos, carnes e bebidas açucaradas. Nesse sentido, o campus universitário ele poderia ser um promotor de hábitos alimentares saudáveis e promoção da saúde. Desse modo, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a oferta de alimentos ultraprocessados comercializados em cantinas universitárias em 3 municípios de Santa Catarina. Tratou-se, então, de um estudo descritivo transversal quantitativo, realizado em cantinas universitárias públicas e privadas de Joinville, Florianópolis e Balneário Camboriú. Então, foi feito um levantamento e verificamos que existiam 24 instituições de ensino superior IES nessas cidades, porém o estudo ocorreu apenas em 19 delas, que foi onde nós conseguimos o acesso. Os dados, então, desse estudo eles correspondem a 79,2% do total de IES presente nesses municípios. A avaliação da oferta de alimentos ultraprocessados ocorreu a partir de uma análise observacional direta, utilizando um checklist elaborado pelos próprios autores, que considerou então as 4 categorias dos alimentos, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira e a classificação nova de Monterey et al. O estudo ocorreu então entre setembro e outubro de 2019.
Os grupos de alimentos determinados pelos autores foram salgados fritos, assados, alimentos à base de frutas, alimentos para intolerantes 100% vegetal, lanches tipo 1, que foram aqueles lanches que tinham maior quantidade de alimentos processados e processados, lanche tipo 2, que eram aqueles que tinham maior quantidade de alimentos in natura e minimamente processados, sobremesas, doces, bebidas açucaradas, biscoitos, salgadinhos de pacote e outros. A análise de dados, então, foi descritiva básica em frequência absoluta e percentual, e os resultados, então, foram agrupados conforme os grupos de alimentos separados pelos municípios pesquisados e também o tipo de S, que foi a pública e privada. Não houve nenhum tipo de auxílio financeiro por agências de fomento. Bom, então, em relação aos resultados do nosso estudo, essa tabela mostra os grupos de alimentos ofertados nas cantinas universitárias dos 3 municípios pesquisados. Verificou-se, então, que a venda dos salgados fritos ela foi menor nas IES privadas de Joinville em comparação com as outras cidades, e também que as IES públicas de Florianópolis foram aquelas que tinham maior oferta de alimentos para intolerantes 100% vegetais. Ainda verificou-se que a venda de biscoitos salgadinho de pacote prevaleceu nas universidades públicas e privadas de Florianópolis e nas universidades privadas de Balneário Camboriú. Esse quadro ele, então mostra os grupos de alimentos definidos pelos autores e se eles continham as quatro categorias de alimentos, né, do Guia Alimentar de Monteiro et al. E dos 10 grupos determinados, verificou-se que 9 deles continham algum tipo de alimento processado. Essa tabela mostra a prevalência das 4 categorias dos alimentos nas IES públicas e privadas. Então, constatou-se que houve um predomínio da oferta de alimentos inadequados nutricionalmente e preparações pobres em alimentos considerados saudáveis, né, que foram, então, os alimentos ultraprocessados em ambos tipos de IES. Em seguida desses, prevaleceram os ingredientes culinários processados. Então, as conclusões desse estudo, né, que, de modo geral, em todas as cantinas foi observada uma elevada oferta de alimentos inadequados nutricionalmente e ultraprocessados, preparações com alto teor de sódio, açúcar e gorduras, e que o espaço universitário poderia ser um bom local né, para incentivar hábitos alimentares saudáveis, visto que essa pesquisa nacional de saúde, em 2019, verificou que 33,7% dos indivíduos da faixa etária de 18 a 24 anos eles estavam com excesso de peso. Portanto, são necessárias uma ação conjunta de todas as esferas de órgãos públicos para, então, elaborar novas políticas públicas que regularizem a obrigatoriedade da disponibilização de maior quantidade de alimentos saudáveis nessas cantinas. Essas são as referências do nosso estudo. Muito obrigada!